Atire a granada primeiro. Uma rajada da sua submetralhadora sobre o que sobrou. Mais adiante, uma granada e vá adiante. Varra tudo com a sua submetralhadora e avance. Chuikov estava escrevendo o manual de como as forças especiais de hoje invadem um edifício. Nós liberamos uma sala e o modo que fazemos isso é invadindo-a muito rapidamente, surpreendendo o inimigo, dominando o local. Dá para ver a sala em sua totalidade. A casa tem que ser checada sistematicamente para se ter certeza de que finalmente cada sala está liberada. Lutar tão de perto não é o tipo de combate que as tropas alemãs da Segunda Guerra Mundial apreciam. Fisicamente é muito suja. Eles descobriram que a tática russa não era nada cavalheiresca. Embora francamente dada a sua atitude diante dos russos, eles não deveriam se surpreender com esse ponto de vista. E como eu digo, isso neutralizou cada aspecto da superioridade alemã, com os russos os abraçando nessa luta tão próxima, quando se está literalmente a uma sala de distância do inimigo, onde dá para ouvir as pessoas respirando e conversando do outro lado. Onde cada sala tem que ser conquistada, cada lance de escadas. É uma batalha de paz e trincheira, e é uma batalha de granadas de mão e minas. É absolutamente o pior tipo de luta corpo a corpo. Não importa com que força os alemães atacam seu inimigo, os russos parecem voltar com inesgotáveis suprimentos de homens e equipamento. Eles eram trazidos por balsa do outro lado do rio Volga, de uma terra ainda sob controle soviético. Chuikov sabe que para sobreviver, ele tem que manter essa linha vital aberta. Ele prioriza a defesa da área de Ancoradouro contra os ataques dos tanques e infantaria alemães. Coloca uma guarnição na estação ferroviária próxima e a transforma numa fortaleza. Ele faz o mesmo com outras posições defensivas estratégicas. Os soviéticos são muito bons na identificação de edifícios defensáveis. Eles criam essas fortalezas com vários andares, que são extremamente difíceis para os alemães atacarem com sucesso. Eles abrem furos nas paredes dos andares térreos para acomodar os canos de suas armas antitanques. Grupos armados com metralhadoras escondem-se atrás dos escombros e cobrem as ruas lá embaixo. Nos andares superiores, eles posicionam franco-atiradores, juntamente com observadores que realizam ataques de artilharia sobre os alemães. Eles até montam um morteiro no sótão. Essas fortalezas são defendidas ferozmente. Russos e alemães lutam pelo controle em lutas épicas sala a sala. Alguns edifícios mudam de mãos 15 vezes. Até recentemente, os alemães tomavam países inteiros em questão de semanas. Agora podem levar dias para dominar um único edifício. Chuikov quer neutralizar a Blitzkrieg. Os alemães determinam seus objetivos em termos de quilômetros de avanço por dia. E é a isso que estão acostumados. Foi isso que fizeram durante o verão, quando objetivos eram contornados e tomados quase que espontaneamente. Chuikov quer reduzir isso a uma situação em que os alemães tenham que lutar por cada rua, por cada edifício. Ele pega suas tropas, as distribui em diferentes edifícios e as posiciona verticalmente para que os alemães não possam simplesmente contornar a primeira linha e então atingirem uma cidade aberta. Tudo tem que ser defendido. Eles estão numa rede de defesa. A tática de Chuikov desorganizou a máquina de guerra nazista e desacelerou seu passo de corrida para apenas um rastejo. 5 semanas de máximo esforço fez com que conquistassem apenas metade da cidade. A Batalha de Stalingrado não está aplicando na União Soviética o rápido nocaute que Hitler esperava.
Quando chega o outono, impaciente pelo sucesso, o Führer se precipita e anuncia que a cidade está praticamente vencida. Mas o general Paulo sabe que a confiança exagerada de seu Führer é prematura. Hitler estava realmente subestimando a capacidade industrial, a vontade política e as reservas que os russos possuíam. Paulus ficava cada vez mais nervoso, conforme agosto virava setembro, que virava outubro. No fundo de suas mentes, mais o inverno se aproximava. Quanto mais o tempo passava, mais dura ficava a resistência russa. Mas a assumida vitória dos alemães começava a ser temperada por um realismo terrível, sobre o que eles podem de fato realizar e o que acontecerá se eles não vencerem. É a história de horror de qualquer jogo de guerra. E os horrores não terminam aqui para Paulus e seus homens. O parafuso psicológico está prestes a ser apertado ainda mais. Ele se transforma de caçador de veados em casa a caçador de soldados alemães na cidade destruída. Ele sai de manhã cedo para locais previamente preparados e aguarda pacientemente até que apareçam alvos. Ele precisa de poucas balas. Os alemães avistados por ele geralmente acabam mortos. Em apenas 10 dias, Zaitsev acumula 40 mortes. Chuikov rapidamente explora o valor propagandístico de seus atiradores estrelas, publicando no Jornal do Exército diariamente o número de inimigos mortos e fotos dos ilustres atiradores. Como no mundo moderno temos a cultura de celebridade, estatisticamente nos identificamos muito mais com indivíduos pela glória do que com as massas. Então, na Segunda Guerra Mundial, os atiradores foram elevados a representantes da heróica defesa da cidade pelas forças soviéticas. Todo mundo pode achar que está fazendo um trabalho como o de Zaitsev. Mesmo se você só tiver um rifle comum e pode ter matado apenas um alemão, você pode pensar que está a caminho de se tornar alguém como Zaitsev, entende? É um modelo a se almejar. Ele dá uma face humana àquilo que, ao contrário, seria um matador imensamente desmoralizante e desencorajador. Os atiradores soviéticos matam mais de 1000 soldados inimigos, mas incultam o medo de Deus em muitos outros. Os atiradores escapam pelos esgotos como ratos. Mas os alemães desenvolvem um método particularmente pavoroso de tirá-los de lá. Armados apenas com uma panela e um pulverizador de pesticida, o engenheiro de explosivos Dr. Sidney Alford demonstra como um lança-chamas funciona. É indiscriminado, mas atinge as partes que outras armas não alcançam. O fluxo de líquido em chamas de um lança-chamas alemão pode penetrar pelo menor dos espaços e incendiar um soldado russo escondido. Ele proporciona um modo bem simples, básico e cruel de alcançar o inimigo quando não se pode vê-lo. Eles podem estar em um edifício inflamável ou dentro de um bunker. Mas se houver um orifício através do qual o líquido possa atravessar, você pode tornar a vida bem desagradável para o seu inimigo. Nas mãos de batalhões de engenheiros de combate, o lança-chamas prova ser uma arma eficaz contra os ratos de esgoto russos. Com o auxílio desses engenheiros de elite, Paulus força seu caminho até o Volga, espremendo os soviéticos contra as margens do rio. Quando outubro chega ao fim, Paulus controla 90% da cidade.
Você pode pensar que não ajuda muito controlar 10% de Stalingrado, mas na verdade é muito, muito importante, porque enquanto ele ainda se aguenta nessas poucas áreas de escombros às margens do Volga, ele está amarrando enormes forças alemãs. Ele ganha tempo. As áreas de ancoradouro são absolutamente cruciais nisso. São os pontos através dos quais seus reforços e seus suprimentos fluem. Se os alemães conseguirem atravessar e conquistar essas áreas, terão efetivamente capturado a cidade. Eles terão circundado os outros bolsões de tropas soviéticas que ficarão completamente desprovidas de suprimentos. Sem munição, não poderão mais lutar. O que os soviéticos realmente devem fazer é se ater às áreas de ancoradouro. Zhuikov concentra seus recursos ao longo do rio para defender essas posições vitais. Mas ele organiza essas armas usando observadores nas poucas fortalezas que lhe restam na cidade. Eles espionam os alvos alemães e ordenam o fogo dos temidos Katyusha. O Katyusha é um lançador de foguetes montado sobre um caminhão. Zhuikov os esconde protegidos pelas margens do rio Volga até precisar deles. Então, eles dão a ré até a margem da água e atiram seus 16 foguetes em rápida sucessão. Os foguetes voam na direção dos alvos alemães. Então, os caminhões voltam para a segurança das margens íngremes do rio antes que o inimigo possa contra-atacar. Esses foguetes fazem mais do que explodir entre o inimigo. Seus sonidos aterradores abalam os nervos das tropas alemãs. Mas quando chega novembro, as tropas dos dois lados têm que enfrentar um inimigo comum e extremamente brutal. O inverno russo. Aqueles que já atravessaram o inverno ficam realmente nervosos. Eles não têm ilusões. A temperatura despencará e o tempo fechará sobre eles. Será um verdadeiro pesadelo para a tripulação dos tanques, que terá que acender fogueiras sob seus motores todas as noites para simplesmente impedir que o combustível congele. Não poderão enterrar seus mortos. O exército que estiver mais bem preparado para essas condições extremas terá uma nítida vantagem. O Crispin, vestido como um soldado alemão em Stalingrado, está usando um uniforme padrão que foi distribuído para cada um dos soldados e está usando botas sem as solas. O historiador militar Andrew Robert Shaw e o ex-oficial do exército britânico Crispin Swaine testarão a eficácia do uniforme dos dois lados. Está confortável? Mas primeiro, Andrew faz Crispin passar por alguns testes simples. É um parafuso e uma porca. Este fica nesta mão e este nesta. Junte os dois. Foi fácil? Sim, foi. Foi o que pensei. A próxima coisa, apenas estenda sua mão direita e vou colocar isto sobre você e quando eu deixar cair, só quero ver quanto tempo você leva até pegá-lo. Muito bem, são 25 centímetros. A seguir, Crispin, dentro de um caminhão refrigerado, sujeita-se a um frio igual ao do inverno de Stalingrado. Primeiro, usando um uniforme alemão. Depois, um uniforme russo. Divirta-se. Ele vestirá os dois por 30 minutos a menos 20 graus centígrados. Será monitorado por uma câmera térmica. As áreas mais claras da imagem mostram onde o calor está escapando. De vez em quando eu tremo, porque o uniforme não é muito confortável. Parece que ele tende mais para o lado da moda do que para o lado da utilidade. Dá para ver o calor irradiando de seu rosto e debaixo dos braços. Tem bastante calor vindo dali. Na verdade, estou sentindo agora, bem mais nos dedos dos pés também. Está sendo uma experiência levemente desagradável. É como se eu estivesse entrando num saco de dormir. Sinto como se eu pudesse me aconchegar num canto, segurando minha arma em posição e ficar sentado até o fim.
Onde tínhamos antes muito calor amarelo e branco, saindo de debaixo dos braços e de outros lugares, tudo bem.